Olá, turma do sexto ano da Escola de Educação Básica Municipal, professor Elvira Sardá da Silva. É mais uma videoaula da disciplina de História do professor Tiago Nilson da Silva. O tema de estudo dessa videoaula é o LDI capítulo 6. O título desse capítulo é Macedônia. Vai desde a página 14 até a página 22. Antes de iniciar essa gravação, é necessário ressaltar para você, aluno, ter em mãos o seu LDI e um lápis, pois facilita o acompanhamento da explicação. Então vamos para a primeira parte, a capa, né? O início desse capítulo 6, página 14. Tem uma estátua de Alexandre o Grande, e essa estátua basicamente coloca o grande personagem que vai ser estudado, né? Percebam que esse guerreiro ele foi esculpido nessa estátua numa posição de batalha, trajes militares, tem uma espada, o cavalo empinando, e também perceba que ele foi representado como um guerreiro, como um conquistador. Dessa imagem já é possível ter uma ideia do personagem que a gente vai falar e da maneira que ele vai estar se destacando na parte militar, a parte das guerras, conquistas. Isso já dá uma boa ideia do nosso assunto. Na página 15, o título é Enfraquecimento das cidades-estados gregas. É colocado esse título e também já dá uma noção que o último assunto que a gente estudou foi a Grécia. Professor, e de que maneira que a Grécia, as cidades-estados da Grécia vão terminar, vão diminuir o seu domínio, quando vai se encerrar a Grécia, vai permanecer para sempre? Não. Aqui já dá uma ideia que a Grécia, as cidades-estados delas vão se enfraquecer. E quais são os motivos? Por quais maneiras? Primeiro vai dizer que as guerras médicas. Professor, como assim guerras médicas? Havia um povo chamado povo Medos, e o Império Persa acabou agregando boa parte desse povo. Então, sempre que é relacionado ao povo Medo, os Medos, a gente fala médicas relacionado a esse povo. Então, as guerras médicas foram um conflito entre as cidades gregas e o Império Persa. Por isso esse nome. O nome é um pouco engraçado, mas está relacionado ao Império Persa. Se fosse perguntar quem se envolveu nas guerras médicas, a resposta não seria enfermeiro nem paciente, seria os gregos e os persas. E após essa batalha, os gregos venceram, e quando eles venceram, houve agora um confronto, né, entre Esparta e Atenas. Por esse motivo que vai se enfraquecer, conforme na página 16, Guerra do Peloponeso. As duas forças militares gregas vão guerrear entre si. A lógica é que elas vão se enfraquecer. Uma guerra num próprio lugar, um próprio território próximo, vai enfraquecer quem envolve. E quem vai enfraquecer são as cidades de Esparta, de Atenas e outras cidades gregas que vão agora estar se recuperando dessas guerras, dessas perdas. E quem vai tirar proveito disso será a Macedônia, conforme na página 17. Olha só, a Macedônia ela vai
agora aproveitar do enfraquecimento das cidades gregas e vai acabar dominando essa região. O rei Filipe II da Macedônia vai aproveitar da situação que as cidades gregas estavam enfrentando, das derrotas militares e dessas longas guerras, e vai acabar invadindo essas cidades e vai dar início ao novo império. Na página 18 vai falar um pouco, né? Vai entrar agora sobre como que se vai formar esse Império Macedônio, como que vai se formar, de que maneira. Só para ter uma noção, para estar localizando, então, a Grécia, foram 2 ou 3 capítulos sobre esse assunto. A Grécia vai desenvolver as cidades-estados mais conhecidas são Atenas e Espartas, e devido às guerras vai surgir nessa região, vai dominar toda essa região um novo império. Após a Grécia vai dar origem ao Império Macedônio. A gente já estudou vários impérios, vários povos, e agora a gente vai localizar bem nessa região onde estava Esparta, Atenas e outras cidades gregas. Quem vai dominar essa região vai ser o Império Macedônio. A Macedônia, até hoje existe esse país. O rei que vai estar agora se destacando vai ser Filipe II. Ele vai fundar o Império da Macedônia, vai conquistar, vai abranger muitas terras, e após ele, seu filho, devido à morte dele, né, o assassinato dele, o seu filho, com apenas 20 anos, vai entrar para a história como um dos maiores conquistadores de toda a história. Vai fundar o Império da Macedônia, vai tornar ele como um dos maiores impérios da Idade Antiga, da Antiguidade. Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Na página 18 do LDI, vai dizer que ele consegue controlar todas as revoltas das cidades gregas, vai dominar de vez aquela cidade, as cidades gregas, e a partir daí ele vai conquistar, após a Grécia, a região do Egito, a região da Palestina, onde está o Rio Jordão, os hebreus, aquela região toda. Vai conquistar a Mesopotâmia, que a gente já estudou, e vai estender seu império até a Índia. Conforme na página 19, você vai perceber que ele vai formar um dos maiores impérios, desde a Grécia até a Índia. Toda essa região vai pertencer a Alexandre o Grande. E a partir disso, devido a esse império ter vários povos, várias culturas, vai se formar um termo chamado helenismo. Como assim, professor? A gente já estudou que Heleno se refere ao povo grego. Bem no início do capítulo 4, a gente conversou um pouquinho. Toda vez que fala sobre Heleno, nós estamos falando sobre o povo grego. E helenismo vai ser colocado como a parte cultural da sociedade dos povos que Alexandre dominou. Por que, professor? Se Heleno pertence ao povo grego, está mencionando o povo grego, porque o idioma que ele vai colocar como oficial, vai utilizar em todo o império dele, vai ser o grego, porque os gregos eram conhecidos como os sábios da época. As conquistas deles na área da filosofia, das artes, do teatro, de outras coisas, ele vai manter o idioma grego, e a partir disso ele vai se juntar a várias culturas.
culturas orientais, principalmente da Índia, e vai se juntar com a grega. As culturas desses povos vai se chamar a cultura helênica. Então, toda vez que a gente escutar, escrever ou pesquisar alguma coisa, o helenismo, nós estamos referindo a esse período de Alexandre, né? Vários povos com o idioma grego, mas várias culturas. E isso é muito interessante ressaltar. Na página 19 vai dizer que Alexandre, com 32 anos, vai morrer, vítima de uma doença, né? Não por perda, não por derrota militar, mas ele vai morrer. E a partir disso vai ficar mais fácil de compreender a página 20 e 21. Se ele vai ser vítima de uma doença, vai morrer novo. Na parte 20 vai dizer sobre a política. Ele vai, esse território que ele conquistou vai ser dividido, por isso política. Política, sempre que você lê sobre isso, política nós estamos falando um pouquinho sobre governantes, maneira de governar, governadores, formas de liderança, e o império dele, como ele se foi, né? Acabou morrendo vítima de uma doença, tudo que ele conquistou, o seu grande império, vai ser dividido entre os seus generais. Generais é a pessoa na frente de um exército, o líder maior de um exército. E os generais deles vão dividir o território que ele conquistou. E cada general vai ficar com uma parte do território. A parte interessante a destacar. E também na página 21 vai falar um pouquinho sobre economia. A economia como vai se tornar um império muito rico, um império com muito ouro. Ele vai utilizar uma moeda única. Para qual objetivo, professor, utilizar uma moeda única? Para facilitar o comércio. Uma moeda única ficava fácil a circulação de mercadorias, da circulação de produtos, artefatos. Então, com uma moeda única chamada de dracma. Ela era feita em ouro e o objetivo era justamente isso, facilitar o comércio, né? Facilitar as trocas, as vendas. A aula vai se encerrando por aqui. Só quero frisar, destacar na página 22, que tem um título: Difusão da cultura helênica, cultura helenística, cultura helênica. Nós sempre vamos estar falando um pouquinho sobre esse período da junção, né? O momento que vai juntar, vai ficar próximo à cultura oriental e à cultura grega, que representa a cultura ocidental. E a partir disso vai ter na Grécia, principalmente, como o idioma é grego, vai possibilitar, mais tarde na Biblioteca de Alexandria, vários escritos, relatos de sábios desse período, tá, pessoal? Então, sempre que ler cultura helênica, helenística, nós estamos falando um pouquinho desse período de Alexandre o Grande, o Império da Macedônia, tá certo? A videoaula vai se encerrando e surgiu alguma dúvida, precisa de algum esclarecimento, mande a sua mensagem e o mais rápido possível eu estarei respondendo. Um grande abraço e até a próxima videoaula.